Olá pessoal, passando aqui hoje para falar para vocês como e quando devemos avaliar por imagem os pacientes com pancreatite. Se nós revisarmos os critérios diagnósticos que são do consenso de 2012, nós percebemos que a pancreatite é eminentemente um diagnóstico clínico e laboratorial. O item 1 nós precisamos de 2 desses 3 critérios abaixo. O item 1 é o critério clínico, dor epigástrica severa, aguda e persistente, frequentemente com irradiação dorsal. O item 2 é a elevação da lipase e amilase, ou seja, enzimas pancreáticas, 3 vezes acima do valor normal. Com esses dois itens preenchidos, nós já fazemos um diagnóstico clínico e laboratorial de pancreatite. O item 3, que é a imagem característica, e essa imagem, quando nós falamos de imagem pancreatite, é a tomografia com contraste venoso. A imagem, no início dos sintomas, ela não é necessária, a não ser que haja uma dúvida diagnóstica, mas essa imagem, essa tomografia com contraste, não deve ser realizada nos primeiros dias do início dos sintomas para avaliação de pancreatite e suas complicações. Vamos entender o motivo. Quando então que nós devemos realizar essa tomografia com contraste venoso, e aí tem que ser uma tomografia com contraste venoso, ela deve ser realizada no mínimo após 72 horas do início dos sintomas, e o ideal seria 5 a 7 dias após o início dos sintomas. E para que essa tomografia com contraste venoso ela serve? Ela vai servir para a gente pesquisar necrose pancreática e suas complicações. Quais seriam as complicações da pancreatite? Vou citar alguns exemplos. Trombose da veia esplênica, coleções peripancreáticas, pseudoaneurisma das artérias ao redor do pâncreas, mas um dos principais motivos é para pesquisar o que a gente está mostrando aqui nessa imagem, que é necrose pancreática. A necrose pancreática é uma falha de realce pelo meio de contraste do pâncreas. Aqui a gente tem o colo pancreático, corpo, na região proximal do corpo a gente já tem essa falha de realce, esse déficit de realce, a gente tem necrose então do parênquima pancreático, e aqui a gente tem a região distal do corpo e a cauda do pâncreas sem necrose. Então, com essa tomografia com contraste, nós fazemos o diagnóstico de uma pancreatite necrosante, que é a forma mais grave da pancreatite. A gente tem a pancreatite edematosa e a pancreatite necrosante. Então, a gente precisa de pelo menos 5 dias, o ideal de 5 a 7 dias, para essa necrose ela se estabelecer. Se nós fizermos um exame muito precoce no primeiro dia, no segundo dia essa necrose pode não estar presente e a gente não caracterizar por imagem de forma satisfatória o prognóstico desse paciente. Porque esses pacientes com necrose do parênquima pancreático, eles têm um prognóstico pior, com maior chance de internação em UTI, tempo de hospitalização mais prolongado e maior risco de complicação. Então, só para nós diferenciarmos por imagem, aqui a gente tem uma pancreatite necrosante, esse paciente que eu acabei de mostrar, essa falha de realce do corpo do pâncreas, e um paciente com pancreatite edematosa, que é a pancreatite mais frequente, que é a forma leve da pancreatite. A gente tem aqui o processo alucinado do pâncreas, a cabeça do pâncreas, o colo. Percebam que o realce é homogêneo, não tem nenhuma falha de realce pelo meio de contraste. Essa imagem aqui, que não capta contraste, é o colédoco intrapancreático. Se nós seguirmos para o restante do pâncreas, aqui a gente tem o corpo e cauda do pâncreas, percebamos de novo, com realce homogêneo, sem necrose. A necrose é isso aqui, ó, falha de realce. Aqui eu tenho um realce homogêneo do pâncreas. Sem realce, aqui eu vejo outros sinais de pancreatite. A gordura está densificada, percebam que a gordura normal ela é preta. Olha, a gordura do tecido subcutâneo é igual à gordura do mesentério e do reto peritônio normal, preta, assim como a gordura do tecido subcutâneo. Olhem a gordura ao redor do pâncreas aqui, ela está suja, ela está densificada, ela está infiltrada pela inflamação, né, ao redor aqui do pâncreas. A maioria desses pacientes com pancreatite edematosa, eles têm alta em até 1 semana. Tem alguns serviços que eles nem recomendam realizar tomografia se o paciente estiver evoluindo bem clinicamente. Então, esse exame tomográfico, em alguns serviços, eles são indicados em pacientes que não estão evoluindo bem clinicamente. E aí esse exame, mais uma vez, ele deve ser realizado
após 72 horas e o ideal é entre de 5 a 7 dias, para nós detectarmos de forma satisfatória a necrose do parênquima e as complicações que podem vir relacionadas. Um outro aspecto importante da avaliação por imagem é a investigação etiológica da pancreatite. Esse aqui é um exemplo de um paciente com mais de 4 semanas de evolução, já com uma necrose pancreática delimitada. Esse paciente teve uma pancreatite necrosante, evoluiu com essa coleção enorme, essa liquefação difusa do parênquima pancreático, possivelmente com uma síndrome de desconexão ductal, é quando nas pancreatites graves ocorre lesão do ducto divirso, do ducto pancreático principal, e começa a acumular líquido aqui no parênquima e ao redor. Então aqui eu tenho uma necrose, uma coleção ocupando difusamente o parênquima pancreático, e já nessa tomografia, eu não tenho o exame inicial, mas já essa tomografia já mostra a etiologia dessa pancreatite, que são os cálculos biliares, tá? Os cálculos de via biliar. A colelitíase é o principal fator etiológico da pancreatite, mas a tomografia não era o exame mais indicado para a pesquisa desses cálculos, porque apenas 15 a 20% desses cálculos eles são radiopactos e eles são visualizados na tomografia. Por isso que o exame de referência para nós fazermos essa investigação etiológica vai ser a ultrassonografia. E a ultrassonografia ela não precisa ser realizada com pressa durante o contexto de urgência, ela pode ser realizada de forma eletiva. A ultrassonografia não vai ser utilizada para avaliação do pâncreas, vai ser utilizada para avaliação etiológica para pesquisa de cálculos biliares, que é o principal fator etiológico das pancreatites. A ultrassonografia é o exame de referência para a pesquisa desses cálculos biliares. Como esses cálculos se apresentam no ultrassom? Aqui essa imagem alongada, preta, aqui é a imagem da vesícula biliar. Normalmente a vesícula tem esse conteúdo preto, é a bile, que nós chamamos na ultrassonografia de conteúdo líquido anecoico, ou seja, fica um preto. E dentro desse líquido preto da bile, nesse paciente, nós identificamos duas imagens de cálculo. O cálculo se apresenta como imagem ecogênica, ou seja, branca, com essa sombra acústica posterior, com essa mancha preta posteriormente ao cálculo. Então, dois cálculos clássicos na ultrassonografia que é o exame de referência para a pesquisa desses cálculos biliares. Então, só para resumir, avaliação por imagem, como e quando, tomografia computadorizada com contraste venoso, o ideal é 5 a 7 dias após o início dos sintomas, para pesquisa de necrose do pâncreas e suas complicações, e a ultrassonografia de forma eletiva para investigação etiológica, ou seja, para pesquisa de cálculos biliares. Obrigado pela atenção. Se você gostou do conteúdo, lembra de clicar no sininho para ser avisado dos próximos vídeos.